Boa noite, pessoal. Boa noite, Marcelo Braga. Boa noite, Marcão. Como é que você está, meu querido amigo? Tudo ótimo por aqui, tudo tranquilo. Vamos falar hoje de um aqui nesse talk, nessa live da Maestro Pro, um tema que o pessoal tem falado muito, comentado muito conosco, nas conversas, no grupo, nas redes sociais, que a gente fala um pouco sobre o momento, né, do rock nacional. Por isso que essa live é análise de mercado, o momento do rock nacional. Tem bastante coisa para a gente falar. O Tico Santa Cruz daqui a pouco vai entrar aqui, vai estar com a gente, para a gente falar um pouco, né? E ele também falar bastante da visão dele, que é uma visão insider, uma visão de um cara que vive o rock nacional aí basicamente há 30 anos, talvez ou mais, né? Como banda, como fã de rock, conhece profundamente o rock. Então vai ser um papo muito legal e a gente espera trazer o assunto de uma forma bem ampla, interessante, que abra a cabeça de todo mundo que trabalha, ou que já está no rock nacional, que trabalha com rock nacional, que gosta do rock nacional e que tem interesse, né? A gente fala rock nacional, obviamente, que a gente vai também falar sobre a cena do rock no mundo. O Tico já está aqui na sala de espera, já vamos trazer ele para falar conosco. Então, o que nós vamos falar? Vamos falar sobre o rock nacional, a gente vai falar bastante sobre também envolver a cena mundial. Então, está aqui o Marcelo Braga, que é diretor geral da Rádio Mix FM, diretor da Rádio Forbes, tem uma vivência com o rock nacional muito ampla, porque ele trabalhou bastante o rock nacional na década de 80, ou seja, ele acompanhou toda essa evolução, a gente fala muito sobre isso em Brasília. Conversas, né? É de Brasília, né? Então tem
uma bagagem enorme aí para conversar conosco a respeito. E o Tico vai entrar agora. Peço para todo mundo também aguardar, porque tem uma surpresa, uma história muito legal, uma novidade muito legal para contar para vocês. Isso um pouquinho mais para frente eu vou revelar. E então já vou trazer o Tico aqui para conversar com a gente. Fala, meu querido amigo, como você está? Tudo bem? O Tico está fechado, o microfone. Aí... Desculpa, eu passei a pandemia até hoje, não aprendi a falar assim. Mas a gente faz isso. Boa noite, Mica. Boa noite, tá bem? Tico. Você está bem? Pô, a gente está aqui, hoje o assunto é interessante, é muito legal a gente falar sobre o rock nacional. Eu estava falando agora há pouco, Tico, que você tem uma vivência gigante, né? No rock, você sempre foi, eu acompanho sua carreira desde o começo, sempre teve muita coerência em tudo que você falou, na sua música, na sua obra, desde as nossas primeiras conversas, né, quando nasceu o Detonautas, você já sempre foi um cara muito envolvido com rock, como fã, depois como artista. Então, acho que a gente tem bastante coisa para conversar aqui, e ter você aqui conosco é um grande prazer e uma grande honra. Eu agradeço o convite e fico lisonjeado pela oportunidade da gente poder, né, conversar também um pouco e falar sobre um tema que é parte total da minha vida, né, que é o rock. Eu me atrasei um pouco, assim, só a título de curiosidade, eu não estou na minha casa, eu vim fazer um curso de meditação transcendental. Pô, isso é fantástico. E passei do horário, o que é uma ótima notícia. Pô, mas essa é uma boa notícia, né? O sinal que o curso está funcionando. Hoje foi o primeiro dia e eu falei, caraca, eu realmente, assim, eu não fiquei preocupado. Óbvio, eu tinha a responsabilidade ali, mas eu acabei entrando aqui no módulo de meditação e acabei me desconectando das outras questões. E aí eu falei, caraca, eu vou ter que entrar agora. E já eram faltava 2 minutos, né? Mas graças a Deus deu tudo certo. Eu vou fazer daqui mesmo, por isso que tá essa atmosfera. Não, mas o cenário tá bonito aí, pô. Não, o visual tá incrível. Não é fake, não, é real. Tá legal pra caramba. Pessoal, deixa eu colocar uma coisa aqui para vocês, que é um raciocínio que eu estava desenvolvendo esses dias, já que a gente ia falar do rock nacional. Também vivo o rock nacional profundamente desde a minha, sei lá, antes da minha adolescência, talvez, porque o que eu ouvia na década de 80, basicamente era rock nacional, né? Os nossos artistas eram gigantes, tinha um impacto tremendo nas nossas vidas, e, enfim, era um outro momento, né? A gente vinha ali de uma troca de mentalidade até, né? E os artistas naquele momento representavam e falavam muito aquilo que a gente queria falar, né? Que a nossa geração queria falar. Mas ali nos anos 80, e aí depois nos 90, né? Quando surgiram os Raimundos, Charlie Brown, o Rapa, e depois veio o Detonautas, CPM, PIT, a gente tinha o que existia ali, não é só uma coleção de vários artistas muito bons, né? Ali a gente tinha talvez uma identidade coletiva, né? Então, o fã do Charlie Brown ia no show do Rapa, o fã do Detonautas ia no ambos, enfim, você tinha ali talvez uma linguagem comum, né? Um tipo de uma estética compartilhada, não sei. Era uma coisa maior, era uma cena, né? A gente pode dizer que aquilo era uma cena, né? Que veio dos anos 90 e invadiu os anos 2000, né? E o que a gente vê hoje, né? Tico, me ajuda se eu estiver falando uma bobagem aqui, né? No rock brasileiro é uma coisa um pouco diferente, talvez a gente tenha alguns nichos paralelos, né? Então, se a gente pegar ali o público do Black Pantera, que é uma coisa mais de um metal politizado, não sei, né? Um Terno Rei já um indie mais melancólico, não sei, enfim. Você tinha, nos anos 90, né? A gente não consegue imaginar, hoje o público do Black Panther indo no show do Terno Rei. Né? Não consigo imaginar isso, né? E talvez, é aí que eu quero chegar, talvez tenha uma razão estrutural para isso, né? Nos anos 80, 90, você tinha os mecanismos, talvez ali de contágio coletivo. Uma MTV, né, que juntava as coisas todas no mesmo canal. Você tinha rádios como a Mix, né, que criava uma programação que trazia todo mundo para dentro, todas as bandas, né? E a gente fazia o São Paulo Mix Festival, que era um line-up
que todo mundo se conhecia, os artistas mais consagrados com os mais novos, enfim. E hoje o algoritmo ele faz um pouco o oposto, né? Ele dá para você mais do que você já gosta, né? Então, o cara que vai ouvir o Black Pantera recebe as recomendações ali de metal, enfim, estou falando de artistas mais novos, enfim. Então, talvez falte um elemento agregador, que não tem hoje um rock brasileiro, enfim, eu não sei. Eu queria te ouvir um pouco, Tico, e ouvir o Marcelo, a gente sair por aí, a gente falando um pouco desse momento da cena do rock nacional, como era e como está. Você prefere começar, Marcelo? Eu começo aqui. Vamos lá, Tico. Eu posso fazer só umas observações e aí passo para você. Tá? Por favor. Na verdade é o seguinte, eu quero colocar algumas coisas, elas são até extrapolam um pouco do rock brasileiro, do rock nacional, do rock local, e a gente extrapola isso para o mundo todo um pouquinho, para o Tico depois fazer a leitura dele e ver se a gente consegue juntar essas pontas. Tá? O que a gente vê é o seguinte, eu vou fazer algumas colocações e o Tico pode concordar, discordar, e a gente vai trocar essa ideia e vamos debater essa questão e tentar entender o momento que a gente está vivendo. Então vamos lá, a gente tinha o rock, ele tinha uma espécie de monopólio da rebeldia, da atitude, não é isso? Então, o rock era isso. Então, os jovens e tal, ali nos anos 50, os anos 60, 70 era contra a cultura, nos anos 80 era atitude pura e tal, a gente reconhece tudo isso. Com o passar do tempo, aí você teve o hip hop ocupando parte desse espaço da atitude, da rebeldia, o trap, o funk do jeito dele, não é isso? O reggaeton, que a gente sabe perfeitamente que é street total e é atitude, bom, enfim, ainda que com uma linguagem muito diferente, eventualmente até alguma coisa da música eletrônica também carrega um pouco disso, dessa atitude, né? Então, eu acho que isso dilui um pouco. Essa é uma coisa que eu queria colocar. A outra coisa que eu queria colocar, essa cultura digital, ela privilegia a pessoa em detrimento da banda. E isso pode atrapalhar também o rock. De que jeito que isso acontece? Pô, vamos imaginar, você tinha ali, eu vou falar primeiro das bandas, vou desconsiderar os casos sazonais onde o artista de rock solo também acontecia. Mas vai lá, a Beatles, Rolling Stones, U2, Oasis, Nirvana e tal, etc. De repente, as personalidades individuais ganharam muita visibilidade no digital. Por quê? Porque numa rede social é mais fácil você identificar rostos e a atitude de uma pessoa do que de uma banda. A gente consegue ver perfis de artista solo, como um Drake, como um Bad Bunny, como o Taylor Swift, claro que eu tô apelando, estou indo para o fim da história, mas falar, The Weeknd, que tem milhões e milhões de seguidores, mas é difícil você ver uma banda que tem a mesma performance digital. Como essa performance digital ela se reflete no consumo da obra, isso também pode, as redes sociais podem estar prejudicando o andamento do rock, vamos colocar assim. Tá? E o terceiro ponto, que é o streaming, que é isso que o Marcão, um pouco do que o Marcão colocou, quer dizer, o rock, ele nasce para ser ouvido em LP, ele vai contando uma história, não é isso? Nos shows, com aquela energia do rock, nas rádios, que geram um grande impacto, atinge muita gente, né? Até uma espécie de consumo coletivo e etc. Tá? Quando vem o streaming, esse jogo muda. Então a gente passa a ter, primeiro, a plataforma ela entrega mais do mesmo, como a gente já falou. As músicas ficaram muito curtas. Elas têm um mapa, né? Quer dizer, intro, verso, refrão, isso aqui e tal. Elas têm um mapa muito mais orientado para a eficiência nas playlists. Então as músicas, hoje em dia, elas largam no refrão. O rock tem uma coisa de contar a história que acaba sendo prejudicado nessa linguagem. Não é isso? Então, o que acaba acontecendo é o seguinte, essas músicas também, elas hoje, digitalmente, elas são absolutamente isoladas, não sei se o Tico ouviu um pouco do que eu estava falando, tá? Elas hoje são isoladas, elas não contam uma história como um álbum, que o rock tem essa coisa da história, de contar uma história e etc. Então, também isso é um problema. E um outro ponto que eu vejo que é o custo de entrada do rock. O custo de entrada do rock hoje está alto, comparado com os outros. Né? Enquanto um cara senta com o Mac ali, estou exagerando, não precisa nem ser um Mac, mas o cara senta no quarto dele sozinho, faz um beat, faz lá, de repente, como é que se diz? Uma levada, e pega o microfone e sai fazendo um rap em cima. Pô, a banda não, a banda precisa ter os instrumentos, a banda precisa ensaiar, a banda precisa de espaço físico, né? E tudo isso acaba ficando muito caro. Então, eu queria colocar esses pontos para a gente poder escutar o Tico a respeito do que ele está vivendo como um artista do rock nacional de grande sucesso, que pode falar com extrema propriedade.
Maravilha, Marcelo. Eu perdi só um pedacinho, mas eu vim acompanhando todo o raciocínio desde o início, quando você falou muito bem a respeito da questão, principalmente do comportamento, né? Eu acho que quando a gente fala de música, a gente está falando de duas questões que são importantes, é música e comportamento. A música traduz o comportamento e traduz a estética também, né? Então, essa estética, ela é uma estética que, culturalmente, ela vai se refletir em cada país de forma diferente, né? Então, quando a gente está falando, por exemplo, do rock, a gente está falando de um estilo musical que ele nasce, vem do blues, né? Então, ele vem de uma origem periférica, digamos assim, do ponto de vista do nascimento do blues, vem dos negros que, de alguma forma, estavam ali se manifestando através da música, até de forma bastante melancólica, por conta das questões sociais, das questões políticas, raciais, uma série de questões que envolvem o nascimento do blues, né, a forma de comunicação do blues, e dali o rock vem e obviamente, bebendo dessa fonte, ele se desdobra. A gente tem ali, no começo ali, digamos assim, em termos da apropriação da indústria do rock, né, o Elvis Presley como sendo talvez o primeiro grande nome do rock, digamos assim, mundial, que traz essa questão da rebeldia. Era o cara que os pais queriam que estivessem longe de suas filhas, e tinha toda aquela questão da dança, da forma como ele se mexia, como ele mexia de modo em geral, né? Toda a estética que estava envolvida ali naquilo ali. E depois aquilo foi se desdobrando para outras realidades. O rock ele veio pegando esses elementos e foi se traduzindo cada um da sua forma. Aí a gente tem a geração dos anos 60, 70, ali, Beatles, The Doors com uma outra pegada, Beatles com uma outra pegada, Rolling Stones com uma outra abordagem. São bandas clássicas, né, digamos assim. Depois a coisa vai evoluindo ali para o experimentalismo, e aí a gente tem o nascimento ali nos anos 70 do, do que a gente vai chamar talvez do heavy metal, né? Que, vamos dizer assim. Então vem Led Zeppelin, vem uma série de outros artistas que trazem o Black Sabbath, enfim, uma série de artistas que vão trazendo. Ele vai se moldando de acordo com o que está acontecendo no mundo, politicamente falando, socialmente falando e comportamentalmente falando, existencialmente, né? Porque as questões do rock, elas estão muito interligadas também com as questões da juventude, porque o rock, acima de tudo, é uma linguagem jovem, né? Ele está conectado com a juventude. Eu acho que o Nirvana é muito assertivo quando fala do Smells Like Teen Spirit, né? E diz que, tipo, eu acho que o rock ele é esse cheiro do espírito do jovem da rebeldia, da contestação, do enfrentamento, da quebra da hierarquia, de tudo que está relacionado com o oposto do que é conservador, no sentido de conservar, não estou falando politicamente falando, mas no sentido do comportamento, e oposto ao autoritarismo, né? O rock ele é uma afronta ao autoritarismo. Se você tem um viés autoritário, o rock vai estar ali de alguma maneira para te confrontar, né? Foi assim ao longo da história, né? Então, por isso que os movimentos são substituídos, né? Quando você tem ali, no final dos anos 70, aquela coisa super já sofisticada, com um monte de notas e os caras com aquelas roupas e aquilo tudo, de repente vem o punk com 3 notas e o cara vomitando as ideias. Simples, tipo, né? A gente tem no final dos anos 70 ali, o início do movimento punk, com, enfim, Sex Pistols e várias outras bandas que são clássicas ali, que tem essa atitude. Então, veja bem, a gente tem atitude, tem música, tem história, tem política, tem questões sociais, existenciais, e isso vai moldando as gerações, as próximas gerações. Chico, sem você perder teu raciocínio, deixa eu só apontar uma coisa, não perde o teu raciocínio, tá? Será que, aí para você desenvolver dentro dessa linha, será que as pessoas as muito jovens, seja por conta das redes sociais e o tipo de influência de informação que elas absorvem, será que elas estão se desconectando também destas questões? Não, com certeza. E aí, quando a gente vai passar por toda essa geração analógica, com toda essa formação analógica do ponto de vista assim,
quem de certa forma estava ali distribuindo essa cultura, falando só do rock, né? Agora, não estou nem falando Sim, agora sim. de outras músicas. Uhum. Foram o que vocês falaram, vocês mencionaram, MTV, eram as grandes rádios, eram as TVs, de alguma maneira, quando acessavam em algum lugar, né? Então, a indústria fonográfica, ela tem, sempre vai ter, e às vezes ficava até contraditório para a gente, que era do rock, entender que a gente está falando de negócios. Então, a gravadora quer resultado, quer números, Perfeito. né? Então, eu mesmo me lembro que quando o Detonautas começou a fazer sucesso, e eu tinha, porque eu fui para a visão romântica do rock. O que é a visão romântica? É a visão do sexo, drogas e rock and roll. Era a visão que era vendida na MTV, né? Que era Perfeito. vendida nos livros, nas biografias, nas histórias. Então, aquilo romantizava uma cena na cabeça de quem era jovem, nos anos 70, nos anos 80, em todas as gerações, de que o rock era aquilo, mas o rock não era aquilo, exatamente. Ele tinha aquilo como conteúdo, né, a ser explorado, mas existia por trás uma indústria que estava ali disponível para explorar essas linguagens, digamos assim, né? E claro, Perfeito. essa natureza criativa dos artistas que transcenderam as gerações, junto com a indústria, potencializou numa época em que a internet não existia e não tinha como você entrar por sua conta dentro de uma rede social e trazer seu conteúdo. Então a gente também tem a mão da indústria nesse lugar, que é, obviamente, quem vai organizar, quem vai colocar, de certa forma, para o grande público, fazendo uma filtragem, ou melhor dizendo, fazendo o que a gente pode dizer que escolhendo, de certa forma, quais são esses artistas que representam, de alguma maneira, tanto o interesse do negócio deles, mas, ao mesmo tempo, Perfeito. falando também com a juventude, conversando, dialogando com a época, com a geração, né? E eu acho que quando entra a internet, ela já de cara, ela quebra esse alicerce, né? Porque a gente vivenciou isso, né? O Detonautas vivenciou como banda. A transformação da indústria fonográfica, de alguém que tinha um monopólio, de certa forma, Sim. dos lançamentos, e que foi perdendo. A gente viveu a época da transição do CD para o Napster. E a gente lembra que o Napster era considerado pirataria naquela época. O Napster foi o O que o primeiro Metallica, a streaming. questão do Metallica lá que a gente. Exato, né? Então, claro, a gente está falando de dinheiro, estamos falando de indústria, estamos falando de uma série de questões que vão envolver essa trajetória toda, até desembocar numa geração que não tem é anárquica. A internet é completamente anárquica. Entre aspas também, porque hoje, com a inteligência artificial avançando num nível muito perigoso, inclusive, já foi entendido, e novamente aí entra uma outra indústria, que são as big techs, que começam a perceber que elas têm de certa forma, através do algoritmo, direcionar de acordo com os interesses individuais de cada pessoa, com aquilo que ela se relaciona, com o que ela clica. E isso é muito perigoso, porque isso, primeiro, obviamente, se faz uma leitura de você, Marcelo, de você, Vika, sem que você mesmo tenha consciência do quão eles sabem de todos nós aqui, de acordo com os 3, 4 segundos que a gente para ver alguma coisa que nos chamou a atenção, né? E essa atenção ela está sendo pulverizada na rede social, ou seja, você vai encontrar todo tipo de conteúdo e vai ser, de certa forma, ela está muito conectada com que tipo de sentimento você também está alimentando dentro de você. Então, aí aonde que a gente puxa isso para a música? A rebeldia ela vai estar hoje, né, digamos assim, mais conectado de novo com a juventude, que está dialogando, por sua vez, com esses outros gêneros que você mencionou muito bem, que é o trap, que é o rap, né, que é o funk, que são rap, mais uma vez, gêneros que vêm falar das questões periféricas. A gente está de novo falando, porque, na verdade, essas pessoas que estão, de alguma maneira, disputando a atenção e vivenciando situações difíceis. Eu me lembro porque uma vez eu estava já consagrado como Detonautas, eu estava passeando com meu cachorro num condomínio de luxo na Barra da Tijuca, e a minha filha mais nova, que estava ouvindo muito trap, ela falou: pai, você tem que fazer um trap.
você tem que escrever um trap. E eu falo assim, cara, e o que eu vou escrever um trap hoje com a realidade da minha vida? Então eu saí com o meu cachorro e fui passear, e ele fez o cocô na grama do vizinho, e eu fui... Não é a minha realidade, não é a minha vida, não é o que eu estou vivendo atualmente, né? Então, tipo, quem está falando sobre isso são as pessoas que estão vivendo, e claro, aquelas que de alguma maneira absorveram o conteúdo e estão, de alguma forma, também traduzindo a sua maneira. E o que você falou sobre a questão do rock ser um gênero que demanda investimento caro, alto, que é o fato de você precisar de um instrumento, né, uma bateria, um amplificador, ou mesmo que não tem um amplificador, mas um pedal que vai gerar o som, e toda essa estrutura de banda, ela fica caro realmente, né? Ela não é para qualquer um. E aí, mais uma vez, a gente está falando de novo, de que são setores da sociedade que, de alguma maneira, conseguiram se desgrudar dessa necessidade financeira, né, para poder conseguir criar. Então, hoje, um menino da favela, ele com um beatzinho ali, tipo assim, mais tosco do mundo, ele pode fazer uma música e viralizar no TikTok e explodir e ficar rico, Preciso, é isso aí. né? Então, Não, em se tratando de nicho, hoje, a música, de modo geral, ela está muito nichada. E isso, eu não vejo isso como algo positivo. Porque, de alguma maneira, eu sei que eu estou apegado ainda àquela visão romântica, de certa forma, de ter os ídolos, de ter os ícones. E, de certa forma, hoje, os ícones também estão nichados, porque tem o influenciador X que vai falar de não sei o quê, que vai... E aí o outro cara que também ele é influenciador, mas é cantor também. E aí tem o jovem, ele hoje não tem uma só referência, ele tem milhares de referências. Né? Então, fica muito difícil disputar a atenção dessa garotada dentro desse mundo, dessa quantidade enorme de coisas que eles estão acessando o dia inteiro, e com uma inteligência artificial que percebe o que eles querem ouvir e manda mais do mesmo para que eles possam consumir, porque, no fim, o interessante disso tudo, obviamente, é o faturamento dessas big techs. Então, enquanto houver esses interesses se chocando nesse lugar, fica difícil você prever ou de que forma as coisas vão acontecer num ambiente onde a criatividade precisa ser cada vez mais extraordinária, vamos dizer assim, e isso pode ser só negativo também, para que você chame a atenção de alguém. Entende? Então, pô, antigamente o cara entrava numa banheira de Nutella para chamar atenção. Hoje em dia as pessoas estão fazendo coisas absurdas. E isso é perigoso. Certíssimo, isso é perigoso, certíssimo. né? Certíssimo. Então, musicalmente falando, eu acho que o rock hoje enfrenta uma dificuldade de diálogo. Eu acho que tem uma dificuldade no diálogo, de acessar a juventude. Então, envelheceu de certa forma e não conseguiu se renovar nesse lugar do mainstream. E aí eu estou falando no mundo, não estou falando no Brasil. Eu estou falando que hoje a gente tem o Young Blood ali, de repente falando um pouco mais com a juventude. A gente tem muitos poucos artistas. Se eu te pedir para mencionar 3 aí que são ícones, você vai ter uma certa dificuldade. Que eram ícones como o Kurt Cobain, ou o Axl Rose, ou o Jim Morrison, ou... Enfim, não, Tico, a gente eu tenho uma conversa que eu sempre tenho com o Marcão e com amigos no geral, que é o seguinte: o digital é uma simulação da vida real sempre. E como simulação, ela é absolutamente superficial, em todos os níveis. Não é isso? Isso vale, eu sempre digo isso vale para aquela... Um álbum de fotografia tinha muito mais valor com 12 fotos do que o seu celular com 40 mil. Então, essa simulação digital, ela torna tudo barato. Quando eu digo barato, é sem valor, não é isso? Então, é tudo sem valor e isso acaba vindo para a música, para a arte, de todo jeito, não tem como escapar disso. Então, o que você falou, concordo totalmente. Quer dizer, nós tínhamos pôsteres dos nossos ídolos na parede do quarto, não é isso? Eu tenho vários aqui. Hoje as pessoas consomem, seja lá que estilo de música for, elas já não fazem isso, porque a relação, muitas das vezes, nem é com o artista, é com uma música, que ele muitas das vezes não sabe nem quem canta. Não é isso? É tudo muito superficial. Agora, você tocou em 2 pontos que eu ia tocar com você, que na verdade são 2 coisas. Será que o rock envelheceu junto com o seu público? Quer dizer, ele não perdeu sua relevância, o seu impacto, não é isso? Ele continua fazendo os seus shows lotados, ele tem espaço cultural muito grande, isso está tudo certo, é respeitado, e tudo isso sim, mas ele vende ingresso nessas turnês gigantes e tal, mas será que ele perdeu o poder de se conectar com os mais jovens? E você
já colocou que acredita nisso. E a outra pergunta é, você fez uma trajetória do rock, né? Que vem desde o blues, e ele veio até chegar nos Detonautas, ok? A pergunta é, será que desde... Agora eu vou falar do Brasil, Detonautas, Pitty, NX, enfim, os grandes sucessos mais recentes, porque basicamente é isso. Vou esquecer as exceções, porque exceção obviamente não é a regra, não é? Tem um ou outro que acontece assim, mas a pergunta é, o que aconteceu de novo também nesse rock de lá para cá? Você enxerga que aconteceu? Talvez o rock não tenha se reinventado como, por exemplo, o hip hop, que tem o gangsta, o trap, o drill, ou seja lá o que for, ou o reggaeton também, que tem 5, 6, 7, 8 vertentes. Será que faltou isso pro rock ou não tem nada a ver? O que te parece? Eu concordo com você com relação à profundidade. Eu acho que hoje tem uma disputa de tempo muito grande, então as pessoas não se aprofundam, ou seja, não tem uma relação emocional profunda com a música, com o artista, digamos assim, né, ou com um álbum. Tanto que a dinâmica hoje é lançar single e, enfim, e é tudo muito rápido também. A música tem uma tendência muito grande a ter uma fórmula, digamos assim, que você já tem que sair com alguma coisa que chame a atenção. Tem umas pessoas que dão umas fórmulas, assim, sabe? Que, tipo, de alguma maneira você vai usar daquilo ali para poder chamar a atenção dentro da rede social. E, claro, eu tendo a acreditar que a gente tem que conhecer todos os caminhos para você saber manipular para o seu interesse a comunicação, né? A gente está falando aqui, no final das contas, tudo a respeito de comunicação. Eu acredito que o rock, tem um autor que eu gosto muito, que chama Richard Dawkins, tá? Ele é ele estuda sociobiologia, ele é um cientista. E ele faz uma analogia com a sociobiologia, que ele tem um livro chamado Gênio Egoísta, tá? Que ele faz essa... E aí eu estou colocando a ciência no meio porque existe uma lógica dentro de algumas movimentações que são gerais, assim. Quando alguma coisa cresce muito, vai crescendo, vai se expandindo muito, e acaba tomando conta de tudo, existe um momento em que tem uma pequena mutação que, pum, gira e ela fica pequenininha, mas aí, ao mesmo tempo, ela vai começando a crescer, até que ela passa a ser a maioria, né? E isso são os ciclos que a gente vive. Por isso que existem momentos em que a gente vê que o rock esteve mais vivo, aí no outro foi um outro gênero. Isso eu estou falando diante da internet nascer, né? Hoje, eu tenho visto nos shows do Detonautas uma coisa que me chamou a atenção, e eu acho que isso é curioso e é importante, que são os adolescentes mais novos, assim, de 12, 13, 14 anos, querendo vivenciar uma nostalgia de uma época que eles não viveram. E isso aconteceu comigo também, por exemplo, quando eu estava ali nos anos 90 e comecei a ouvir coisas dos anos 70, eu queria viver aquele universo que eu não vivi, né? É uma nostalgia de algo que você não viveu, mas que está ali de alguma forma vivo. E isso explicaria, por exemplo, você vê tantos jovens e tantas bandas consagradas como o Limp Bizkit, como o Deftones, que nem eram bandas tão grandes na época deles, embora fossem grandes, se tornando bandas gigantescas, hoje em dia, com uma movimentação de jovens enorme nesse lugar. E isso eu vejo como uma janela de oportunidade para as bandas novas e para o rock, de modo geral, porque de certa forma, a juventude voltou a se conectar com o rock, ainda que seja nostalgicamente com algo que eles gostariam de ter vivido, mas ao mesmo tempo que pode trazer uma nova geração para o rock mundial. Aí eu estou falando de coisas que possam acontecer lá fora e se desencadear aqui dentro também, porque de certa forma o Brasil espelha o que está lá fora, né? Em termos de música. Então eu tenho visto, e quando eu vejo isso, e não é pouco, eu tenho visto ainda em pequeno número, mas recorrente em lugares diferentes, os adolescentes se vestindo como eu me vestia quando era adolescente nos anos 90. E isso é muito curioso, porque passei 20 anos agora aí praticamente na estrada sem ver nada disso. Só vendo o público envelhecer. Envelhecendo. E, tipo, isso é um perigo, né? Porque senão a gente começa a ficar dentro de pub. Né?
Porque Perfeito. a tendência de quem envelhece não é querer ir para um show, é querer ir para um bar, para um restaurante, não quer mais Aham. sair de casa. Uhum. Quem vai para show é a galera Exato. da pista, tá ligado? Que tem Aham. energia para aguentar É multidão o... e etc. Não é o cara sei lá, de 40 anos, de 45, isso aí tá querendo pegar um cineminha, tá querendo curtir a família. Então, se a gente Fato. não estiver alimentando essa galera que vai a show, aos jovens que estão ali nos shows, que querem pular, abrir roda, cantar, dançar, parecer com seus ídolos, consumir de alguma maneira esses álbuns, essas ideias, essas histórias, aí a gente pode ser que perca a relevância do ponto de vista Uhum. mainstream, né? Digamos assim. Então, pô, daqui a pouco, cara, a geração tá, pô, a galera do Capital, do Paralamas, os caras estão com 60 anos. O Detonautas, o CPM, a Pitty com 50, Verdade. né? Tem uma outra geração que vem ali um pouquinho antes que está na casa dos 40. Perfeito. Então é necessário que tenha bandas de meninos de 12 anos, de 13 anos, de 15 anos, de 18 anos, de 20 anos, fazendo rock, sendo ouvidos pelo rock. Agora, esse é o maior desafio dessa geração. E toda vez que algum garoto desse vem falar para mim como é que eu acho que eu posso ajudar eles, eu não tenho essa resposta, porque o mecanismo que existe hoje no sentido de disseminação de música, ele é um mecanismo que depende de um algoritmo. Então você vai surfar E que numa rede muda toda social. hora, né? Que muda amanhã Exatamente. outro e pronto. Então, se não vai ter que ser de novo, vai ter que voltar lá para o começo do boca a boca. Uhum. O boca a boca é a única salvação, na verdade. Porque você pode ter. Aí a gente vai lá para o primário, né? Lá para o início, para os primórdios de tudo. Né? Que é onde alguém vê uma banda e fala para o outro, aí fala para o outro, fala para o outro, fala para o outro. Porque às vezes, cara, você pode ter 1 milhão de seguidores, mas tu não coloca 10 pessoas no show. Opa, a gente vê muito, aliás, é o que a gente mais vê. E, Tico, deixa eu falar um negócio. A gente está falando muito nas dificuldades que o rock enfrenta. Muitas das vezes nem é só o rock, é para todo mundo. É que a gente está focado aqui no rock. Sim. Tem uma galera assistindo a gente, que são músicos, que são pessoas que estão montando suas bandas, que estão querendo construir as suas histórias. Você acha, baseado um pouco no que você falou, que há uma oportunidade para o rock especificamente, no momento em que a gente sente um movimento saudosista com relação a consumo de vinil, aí você tem o álbum, você tem uma história, você tem as músicas conectadas, as pessoas voltando, né? Embora muitas delas não tenham sequer experimentado essa coisa de ouvirem equipamentos de som legais e não ouvir naquele fonezinho, porque, pô, uma bateria acústica, uma guitarra é muito melhor num grande equipamento do que, né? Ou uma experiência coletiva. Pô, vamos escutar junto esse disco aqui, né? Uma coisa que também sempre fez parte do rock, vamos ouvir junto, emprestar um disco, pegar do outro. Hoje isso foi perdido também, cada um tem lá seu fonezinho, vai lá na sua playlist e escuta. Mas você acha que esse retorno, essa coisa saudosista, que não é saudosista, é uma tendência, está acontecendo mesmo. São livrarias que estão reabrindo no mundo todo, são lojas de discos, enfim. Parece que um pouco de cansaço desse excesso de informação. E aí vem a pergunta: isso pode ser para você uma oportunidade para o rock? Eu Só acho, aproveitando um parênteses aqui, Tico. Quando eu dei o exemplo do Richard Darkes, tá ficando essa coisa digital está se tornando tão confusa no sentido de já cresceu tanto para um nível tão insuportável que agora, porque nós sempre vamos estar falando de comportamento. Quando alguém escolhe comprar um vinil, é um comportamento. Quando alguém escolhe acessar um streaming, é um comportamento. Então, se você muda o comportamento, muda a fonte. Se você acessa um outro comportamento, se você acessa uma outra mentalidade, muda a fonte que você tá consumindo. Então, se esses garotos que eu tenho visto já estão se juntando para, de repente, falar sobre vinil, e ainda que isso apareça uma coisa meio nostálgica, ou até mesmo, enfim, com tanta tecnologia acontecendo, está voltando para uma coisa de passado, etc. Mas é isso, o jovem ele é curioso, ele não viveu isso. Verdade. E se ele vê a oportunidade, se tem essa oportunidade para ele viver, e ele viu que tem um monte de gente que viveu e que foi legal, ele vai querer também experimentar. Ele vai falar, pô, aquilo ali, por que aquela galera viveu e eu não vivi? Uhum. Né? E aí eu quero viver. Então isso é uma janela de oportunidade, sem dúvida nenhuma, de se aproveitar. Mas, por outro lado, a galera mais nova que está aí construindo uma carreira dentro do rock, ou buscando isso, precisa também estar atento à linguagem, ao diálogo, à letra,
ao conteúdo do que está escrevendo, de que maneira que vai conseguir dialogar com essa galera que é mais nova. Porque não adianta eu tentar conectar. E aí eu não estou falando de mim, Detonautas. O Detonautas já está consagrado, já tem uma história, já tem um legado. Não adianta você ter uma banda que todo mundo toca bem pra caramba, mas você não está expressando com as suas músicas e com as suas melodias e com as suas letras algo que atinja e consiga achar lugar no coração, na alma desses jovens. E esse é o que eu acho que é o grande pulo do gato. É estar atento ao que está acontecendo nos gêneros que dialogam com os jovens, ao invés de agir de forma preconceituosa e dizer que é tudo uma merda e que a juventude é Nutella e não sei o quê, e aquelas coisas todas que afastam eles. Quando você chega para um jovem e fala que ele é Nutella e você que é o bonzão, que é o raiz, você está afastando o jovem. Fato. Ele não quer ter um interesse, ele não quer. É aquilo que eu te falei, essa coisa da autoridade, de bancar a autoridade, que foi o que o rock enfrentou a vida inteira. Se você se torna autoridade para dizer o que os outros vão ouvir, você vai ser enfrentado por outro gênero. Exato. Há uma inversão de contraponto cultural, né? O rock sempre foi o contraponto da cultura estabelecida. E aí, de repente, se ele passa a ser a própria cultura, aí ele começa a perder muito da sua identidade, inclusive da sua essência e do seu apelo, né? Exato. Então, eu acho que nessa janela, por exemplo, eu vou dar o exemplo do Detonautas no disco novo, né? No Rádio Love Nacional. Cara, eu já tô pelo menos aí desde dali, quando a minha filha vai fazer 18 anos agora, quando ela começou a dialogar sobre música comigo ali, por conta própria dela, dos 14 para frente, porque o meu filho gosta de rock e ele escuta rock antigo. Ele é da outra geração, meu filho vai fazer 25. Então essa geração ainda pegou ali, ainda tem algum... Ela não, ela é a geração que, tipo, não tem essa coisa de alguém, uma redoma. Perfeito. Então eu comecei a ouvir o que ela estava ouvindo. Eu falei, cara, eu não vou conseguir dialogar, como eu falei anteriormente, na linguagem dela, mas eu posso traduzir a minha experiência, o que eu faço de letra, o que eu faço de música, para tentar chegar nesse lugar, né? Para tentar chegar num diálogo com essa galera mais nova. E não só com as minhas músicas antigas, onde eles estão vivendo a nostalgia de que eles não tiveram a oportunidade de viver nos anos 2000 e querem viver agora, mas, acima de tudo, com novidade. Porque se não for assim, como é que as bandas novas vão conseguir? Não vão. Perfeito. E eu acho, cara, sinceramente, que a gente conseguiu, quando a gente chamou o Pablo Bispo e o Huxel, que são dois produtores que trabalham, fizeram muitos discos importantes da música pop brasileira, né? Tipo, da Anitta, da Glória Groove, da Pablo Vittar, de artistas de trap, de rap, etc., e que gostam de rock, são roqueiros, viram Detonautas quando eram mais jovens, etc., e a gente traz eles para produzir o Detonautas, a gente dá um refresh na banda. A gente ouve o que eles têm para nos ensinar, ao invés da gente estar impondo o que a gente acha que a gente sabe demais. Então é chegar ao seguinte, chega aqui, pô, como é que a gente conversa aqui? Vamos tentar dialogar, como é que a gente pode fazer uma coisa que não vá soar fake, perfeito, que tenha a identidade do honesto, né? Mas que seja novo, que seja um refresh, senão eu tô fazendo mais do mesmo. Eu ouvi o álbum. Um trabalho lindo. Eu tenho muito orgulho do trabalho que o Detonautas fez, porque eu tô vendo nos shows, tô vendo na rádio, tô vendo nos lugares, ainda que não com aquele volume que tinha nos anos 2000, quando você estourava uma música e era aquela coisa toda, porque hoje, de fato, ainda é a rede social, mas eu vejo que a gente está chegando com novidade para essas pessoas e vejo crianças, veja bem, crianças, perfeito, cantando músicas do Detonautas no camarim, que não são músicas antigas. É a Vampira, que é uma música que lembra um pouco o Cake, que lembra um pouco o Gorillaz, e que a gente foi misturar com coisa brasileira, etc. E as crianças vêm e adoram a Vampira. E aí, tipo assim, cara, quando você acessa a criança, você está acessando o lugar que quando eu, você, Vika, ouvimos o rock e a gente se apaixonou, com certeza foi quando a gente era criança. Exatamente, não tem dúvida. Certíssimo, falou tudo. Marcão? Não, eu ia comentar que eu ouvi o álbum. Agora foi sua vez. Não, agora fala. Esqueceu o microfone. Mas vocês estão me ouvindo ou não?
Ele tá dando umas picotadinhas de leve, assim. Tá, Acho que se falar baixinho, ele vai melhorar. tá. Eu ouvi o. Eu não tô o ouvindo álbum. ele. Não tá ouvindo? Eita, peraí. Eu tô ouvindo. Eu ouço. Peraí. Tá ouvindo agora ou não? Não. Pra Deixa mim, eu tentar não. aqui. Pra mim não tá. Eu posso sair e voltar de repente. Eu tô ouvindo, eu ouço. Mas eu acho que é isso. Acho que porque o Tico entrou e saiu, acho que talvez ele não me ouça por conta Pra mim disso. não tá rolando. Eu vou sair e vou voltar de novo. Tá bom. Vamos esperar aqui. Mas perfeito, a gente, para quem está acompanhando aqui, a gente conversava, eu e o Marcão, a gente conversava ontem sobre isso, como o Detonautas recentemente conseguiu entregar um negócio muito legal. A cara da banda, com a honestidade, com a verdade da banda, mas soando muito moderno. Tá ouvindo Muito agora, moderno. Tico? Agora tô. Ah, maravilha. E eu ouvi o álbum com muita atenção e, cara, eu acho que desde o primeiro álbum do Detonautas, acho que esse talvez seja o melhor álbum da carreira do Detonautas. O que é muito raro, cara, numa trajetória de quase 30 anos. Né? Você chegar agora, quase 30 anos depois, você entrega um álbum com essa qualidade de toda estética, de ideias musicais. Enfim, é isso que você falou, é uma atualização, é uma reciclagem, trabalhar com pessoas que trazem outras ideias, né? E aí você traz um pouco das suas, e você tem o resultado, cara, é um resultado, eu achei muito surpreendente, acho que desde a primeira vez que você adiantou algumas músicas, né, que a gente conversou em estúdio, você mostrou algumas lá, eu achei foda, mas o álbum pronto, cara, foi impressionante e eu acho isso uma coisa muito rara na trajetória de uma banda, né? Porque tudo se fala ali, né? Tem de faixas mais pesadas, porque ele fecha de uma forma bem pesada, uma tecnobrega, música pop, mas tudo tem tudo muito bem fechado, ideias muito bem fechadas. Então, é isso que você falou, é uma coisa fundamental. Você está pronto para ouvir outras pessoas, pronto para abrir, expandir a cabeça. O álbum novo da Olivia Rodrigo, que saiu semana passada, tem participação do Robert Smith, do The Cure. Né? E a minha sobrinha, que tem 13 anos, veio curiosa a respeito do The Cure. Por quê? Porque a Olivia Rodrigo trouxe Robert Smith para o álbum. Uhum. Então, e que, aliás, é uma coisa que você estava falando agora há pouco, Tico, e essas artistas fazem muito bem. A Olivia Rodrigo, a Sabrina Carpenter. A Taylor, a Billie Eilish. Dessas, seguramente a Olivia é a artista que tem mais os dedos no rock. As outras menos. Mas todas elas falam muito, é uma narrativa muito pessoal, né? Quase um diário da vida delas, tudo contado nas letras, né? E os fãs se ligam e se envolvem com aquilo. Então elas se envolvem realmente com o que está sendo dito nas letras, com a vida delas, com o ex-namorado, com aquilo é recado para não sei quem. Então é quase a música acaba se tornando um diário, né, da vida delas, e tem todo esse envolvimento que é complementado nas redes sociais de cada uma delas e contado ali também, né? E fala pro coração, né? Fala pro coração, como o Tico colocou aí. Caramba, né? Então isso é super importante. Eu quero até fazer uma outra colocação pro Tico aqui, para ele desenvolver aqui, desenrolar com a gente aqui. Tico, você falou que, hoje a gente se abriu para uma realidade, para uma forma, tá? Que talvez há 10, 15 anos você não pensasse como obra do Detonautas, tá certo? Então, hoje você conseguiu entender isso e fazer isso com naturalidade, honestidade e com extrema qualidade, que a experiência e o talento já trazem para vocês. Então, vou fazer uma outra pergunta. Será que o futuro do rock talvez seja alguma coisa que a gente ainda não chama de rock? Interessante isso. Olha, pode sim. Pode ser que tenha elementos de coisas que o rock talvez já tenha exaurido em algum lugar, né? Eu tenho visto bandas que misturam, porque assim o algoritmo tem um problema, tá? Eu vou te contar qual é o problema para mim, no meu ponto de vista, no meu dia a dia. Quando eu descubro uma banda nova, eu tendo a colocar na rádio dessa banda nova, para que o algoritmo me jogue dentro de músicas que parecem com essas bandas novas. Okay.
e invariavelmente tocam 3 ou 4 músicas e ele volta a jogar para mim coisas que eu já escuto frequentemente. Acontece comigo também. Então isso é insuportável, porque você quer ouvir coisas novas, mas o algoritmo quer que você fique ali. E ele acha, eles vão ter que atualizar isso em algum momento, porque é chato. Tipo, várias vezes eu coloco numa rádio de uma... tem uma banda chamada War on Drugs, que é uma banda indie, que eu escutei muito indie para poder fazer esse disco, né? Mas eu escutei brega, eu escutei funk, eu escutei trap, eu escutei um monte de coisa. Eu fui fazer um estudo para poder fazer a música brotar, ela precisa vir de alguma inspiração. Se você quer escrever alguma coisa, mas você não lê nada, tudo bem, a menos que você tenha uma capacidade muito grande de articular vocabulário, porque você está na rua e está ouvindo coisas variadas e aí, tipo, ok. Tudo. Mas, assim, a tendência é você escrever porque você lê bastante, tem facilidade para escrever o que você imagina, porque você tem vocabulário para isso. E a música também. Você vai imaginar alguma coisa porque você está ouvindo coisas que não estão dentro do teu universo, senão você vai ficar se repetindo. Então, eu fui ouvir Al Jay, fui ouvir esse War on Drugs, e fui ouvir um monte de coisa. E isso esbarrava nessa coisa do algoritmo, né? Então, assim, tem uma banda que chama, acho que House of House on Fire, alguma coisa assim. Enfim, depois eu vou lembrar o nome direitinho aqui. Eu posso tentar abrir aqui e ver. Que é uma banda que mistura rock. São 2 caras só, com um cara tocando bateria e outro na guitarra, e o resto é mais elemento eletrônico, e mistura, vai lembrar um pouco prog, vai lembrar um pouco aquela geração cyberpunk, né, que pode ser também uma leitura do rock. E é rock, né? É rock. O rock ele pode caminhar por esse lugar. Só que o rock ele é tão amplo, cara, que ele pode caminhar tanto no War on Drugs, que é uma coisa mais intimista, mais no sentido, vamos dizer assim, de você estar num clima, numa atmosfera de estado de espírito mais interna, né, que te leva ali, ou você pode ir para uma coisa mais gritada, mas depende do estado de espírito. Então o rock permite tudo isso. Então, sem dúvida nenhuma, pode ser que surja alguma coisa, uma sonoridade, algum tipo de batida, alguém cantando de uma forma diferente, que a gente não está acostumado a ouvir dentro do rock. Porque normalmente é isso que acontece quando dá uma reviravolta. Porque quando estava o glam rock lá, todo mundo cantando com agudo, veio o grunge e acabou com tudo. Então, é justamente isso que a gente espera, que venha alguma coisa que possa... ao mesmo tempo traduzir a nossa alma nesse momento digital, de inteligência artificial, de coisas que a gente está vivendo, que a gente quer colocar para fora, mas que tem uma sonoridade que acesse nesse lugar de novidade, da gente falar, porra, nunca ouvi isso. Quer dizer, é difícil, né? Você falar, nunca ouvi isso antes. Mas sim. A forma como se foi traduzido isso para a forma atual é legal. Eu acho que são caminhos, né? Eu tendo a acreditar o seguinte, a gente tem que se movimentar, porque sem se movimentar é que não vai aparecer. Certinho, certíssimo. Marcão, por favor. Pessoal, é o seguinte, a gente está chegando aqui no final para a gente também não abusar do horário do Tico. Eu tenho um recado para passar para vocês, eu volto já com o Tico, já volta para cá, junto com o Marcelo, para a gente fechar. Quero fazer uma pergunta para cada um deles, ou uma pergunta que ambos respondam, mas eu quero contar aqui, antes do final, de uma novidade da Maestro Pro, que a gente lança hoje, que é o nosso novo sistema de assinatura. Então, nós temos todas as masterclasses que estão disponíveis no nosso site. Todas estão lá, está tudo disponível. E a gente, daqui para o final do ano, a gente tem uma série de lançamentos. Ao invés agora de você comprar a masterclass, e eu vou colocar aqui o site para vocês darem uma olhadinha na tela enquanto eu vou falando. Ao invés de você comprar uma masterclass, você vai poder assinar a todas as masterclasses. Então, é uma assinatura que te dá acesso a todo o material produzido pela Maestro Pro. É muito legal, porque você tem temas diferentes, histórias diferentes, experiências diferentes, cases diferentes de grandes profissionais, artistas da música brasileira. Aqui, ó, a gente está falando aqui para quem quer viver de música. Então, todas as masterclasses estão, a partir de agora, disponíveis através do sistema de assinatura.
Então, peço para que acesse o site, que está aqui, vai estar descrito aqui na descrição dessa live, para você conhecer o sistema de assinatura. E tem uma novidade que é muito legal dentro dessa nova proposta, que é os 100 primeiros podem comprar com um desconto muito grande. Então, se você está aqui, se você tem interesse, se você quer conhecer mais, vai no QR Code que está aqui na tela, entra lá que você vai conhecer direitinho, vai entender como funciona a assinatura. É uma assinatura, 1 ano de conhecimento, todas as masterclasses disponíveis para você ver no seu tempo, aprender no seu tempo, voltar às aulas, fazer as anotações, ouvir os cases, conhecer mais sobre cada assunto. E os assuntos se conectam. O que você tem em uma masterclass muitas vezes é complementar em outra, porque uma hora você vai ter a visão da Leila, que é presidente da Warner, depois você tem os artistas, você tem o Di, você tem o Rick Bonadil, agora o Dinho Ouro Preto, e muito breve a gente tem o Bruno Martini falando sobre produção de música com IA. A gente está gravando e vai ser uma masterclass incrível. Então, acesse o QR Code, entra no site e conheça esse sistema de assinatura com um desconto muito, muito, muito especial mesmo. Garanto para vocês que são só para 100 primeiras assinaturas, vale muito a pena. É isso, pessoal. Vamos voltar aqui para a gente fechar? Espera. Deixa eu trazer de volta aqui. Aí, rapazes, vamos lá. Então, para a gente fechar, queria saber de vocês, na visão de ambos, para quem trabalha com rock, ou tem uma banda, ou compõe, ou é artista solo. A gente falou bastante sobre vários aspectos de carreira, de atenção, de caminhos ou possíveis caminhos, algoritmo, realidade. Cada um de vocês, eu queria ouvir qual é o aspecto que hoje vocês colocariam uma atenção. Marcelo, como um grande profissional de comunicação, Tico, como grande artista do rock, onde que vocês, se vocês fossem dar um conselho para quem está acompanhando a gente, trabalha com rock, onde você faria, coloque sua atenção aqui, o que vocês fariam? Tico, por favor. Vamos lá, Tico. Bom, eu acho que para a questão da criatividade que a gente já falou, né, por conta obviamente, de onde você vai tirar, né, a sua inspiração, da importância de você estar conectado com a cultura de modo em geral, né, com livros, com artistas, com músicas, com gêneros diferentes, com percepções de mundo diferentes, e fazer uma leitura também do que está acontecendo nesse momento na alma humana, né, nos jovens, na sociedade de modo em geral, porque quando você acessa esse lugar, você tem um poder na sua mão, né? Então, se você consegue, através da arte, acessar, esse poder se multiplica. Ele fica maior, fica muito forte, porque você está atingindo um lugar do espírito humano que só a música atinge. A música, ela de todas as artes, ela é a arte que mais consegue essa conexão com o ser humano. Por isso que todas as outras artes recorrem à música para poder conseguir essa carga emocional. Que a música, ela te transporta para um lugar, ela te leva para um cheiro, ela te leva para uma memória que você viveu em algum momento e te salva de uma situação que você está deprimido e de repente escuta e te dá uma motivação. Então ela tem esse poder, né? Isso vai depender da sua forma, de que forma que você vai apresentar isso para a sociedade. Mas eu acho que para a galera nova que está vindo para cá, e eu acho que essa foi uma dos grandes erros do rock, na minha opinião, como artista, e eu cometi esse erro também, é não encarar o trabalho que nós fazemos como um negócio. A gente trabalha com uma profissão que é também parte de uma indústria. E se a gente não souber fazer a leitura disso, isso nesses tempos atuais vai se tornar ainda mais complicado, porque se você não souber gerenciar a sua banda no ponto de vista do marketing, da comunicação, dos investimentos que você vai fazer, de que tipo de melhoria que você pode oferecer para o teu público em termos de apresentação, de palco, de cenografia, de uma série de coisas que durante muitos anos simplesmente passaram completamente fora do meu radar, porque eu estava achando que era aquela coisa romântica. Uhum. E eu fui bem sucedido
ainda tendo essa visão romântica, mas poderia ser muito mais bem-sucedido se tivesse tido essa percepção despertada cedo, né? De tipo assim, eu sou isso aqui, eu não estou me rendendo, porque aí é aquela história de antigamente, se vendeu. Não, meu amigo, isso aqui não é uma brincadeira. Você quer viver a vida inteira tocando num boteco ou você quer ter uma vida confortável? Você quer viajar de ônibus de carreira sem conseguir dormir direito, ou tu quer ter o teu próprio ônibus e viajar uma turnê confortável? Você quer dormir tipo num hotel de fundo de garagem ou tu quer dormir num hotel 5 estrelas? Entendeu? Sobre a gente tem que saber qual é o tipo de interesse de cada um, porque quando eu falo isso, a galera que porque isso aí é se vender, então não reclama. Se não tem espaço, se você não consegue pagar suas contas, se você não consegue se organizar para viver de música. Para viver de música, tu tem que saber que tu está fazendo um negócio. E para saber que você está fazendo um negócio, se você tem a criatividade, tem a música, tem que saber estruturar esse negócio. Né? Então, eu acho que para a garotada mais jovem, acima de tudo, é ter essa consciência cedo de que precisa ter essa consciência, de que precisa encarar como um negócio. Né? Então, fazer um bom gerenciamento da sua rede social, que não significa necessariamente você estar participando de todas as trends, mas você ter uma avaliação, fazer uma leitura dos gráficos, entender o que está acontecendo no mercado, de que forma você vai se comportar em determinadas situações onde o mercado vai se apresentar ou você vai se apresentar para o mercado. Então, eu particularmente, cara, eu tirando desse lugar subjetivo, que é o lugar da criação, que eu não tenho como acessar, porque aí é individual de cada um, como artista, o que eu posso dizer é o seguinte: se organizem como uma empresa. Entenda que você é uma empresa que produz música, criatividade, arte, mas é uma empresa. E se você não tiver essa conexão, se você não tiver esse conhecimento, não vai chegar a lugar nenhum. Ou vai chegar e não vai se sustentar. Né? Então, eu acho que basicamente, se eu pudesse dar um conselho que não é subjetivo, é prático, é pragmático, se encare como de fato, você vai ser vendido, que é como um produto, no melhor sentido da palavra produto. Né? Bom, Olha, espetacular. eu vou falar uma coisa que isso que o Tico acabou de falar foi um dos depoimentos mais legais E eu também. que eu já ouvi em qualquer artista brasileiro falar nos últimos tempos, cara. Eu vou falar, parabéns, Especialmente Tico. um artista de rock. Sensacional. Parabéns, Tico. Adorei. Cara, incrível que você falou, tudo que você falou, cara. Eu acho Honesto, verdadeiro, claro, absolutamente inteligente, só coisas que só, e quem estiver ouvindo aqui, não perca, pensa sobre tudo que o Tico falou aqui, porque isso é fruto de muita vivência. Uma aula que o Tico deu aí, isso é muita experiência, sabe? Porque a gente vê alguns estilos, e eu vou citar um, onde os sertanejos, os caras são altamente profissionais na média, tem as exceções, mas são muito profissionais. Os caras se organizam, se tratam como empresas, se cuidam como empresas. E a gente fez uma live recentemente aqui com o Marcão, e eu já não lembro quem estava como convidado, e a gente falou sobre isso, falou, mas vem cá, você não quer viver disso, você tem que pagar suas contas, sustentar sua família, irmão. Quer dizer, a sua forma de expressão é também o seu meio de vida. Então não adianta você querer lutar contra aquilo que, no final das contas, é que vai te levar para o lugar que você quer ir, pô. Sabe? Então, eu acho que, com as melhores palavras e com toda a vivência, o Tico explicou de cabo a rabo exatamente o que precisa. Aí resta muito pouco para falar sobre isso. Eu vou até fazer um outro arremate aqui, porque com relação à pergunta do Marcão já está feito. Eu quero só colocar o seguinte: para quem ama o rock, para quem gosta do rock, quem quer se expressar por meio do rock, seja como artista, como compositor, como músico, não importa, eu quero fazer algumas perguntas. A primeira é, que muita gente se faz: o rock está vivo? É claro que o rock está vivo. A gente já falou aqui, a gente vê estádios lotados com artistas de rock, a gente vê shows, a gente vê grandes festivais, é óbvio que está. O rock segue muito relevante? Óbvio. Ele segue muito relevante para milhões de pessoas, certo? O rock, então, voltará a ser dominante como ele já foi em alguns momentos? Isso é um pouco mais difícil, mas não é para o rock, é para qualquer estilo. Porque está tudo pulverizado, a informação está pulverizada, a arte está pulverizada, o consumo das pessoas está pulverizado, não é isso? A atenção das pessoas está pulverizada, certo? E aí vem a outra pergunta: mas o rock precisa efetivamente ser dominante para ser importante e para você construir uma carreira em torno desse tipo de estética e de atitude? Seguramente não. Então, ele não precisa ser dominante, basta ele ser tão importante quanto ele é. É isso aí. É isso. Pessoal, chegamos no final aqui, muito obrigado. Tico, você arrasou, meu amigo.
Esse seu final, eu espero que todo mundo tenha prestado muita atenção em tudo que foi dito, da forma como você colocou, cada palavra, o seu raciocínio foi perfeito, super bem encadeado. Pô, arrasou, Tico. Muito obrigado. O álbum novo tá incrível, eu adoro Dor Fantasma. Eu adoro Dor Fantasma. Também adoro. Puta, essa música é maravilhosa. A todos vocês que estão aqui, ouçam o novo álbum Detonautas, Rádio Love Nacional, mas eu tenho um carinho por essa música, porque é a que eu mais ouço e eu gosto muito dela mesmo. Tico, parabéns por tudo que você falou, parabéns pelo álbum, pelo momento do Detonautas, tudo que você construiu na música. Essa coisa incrível de quase 30 anos de estrada, basicamente. Não sei quantos anos tem o Detonautas, quase isso, né? Vai fazer 30 ano que vem. Vai fazer 30. Você chegar com um álbum que, talvez desde a explosão do primeiro álbum, seja o melhor álbum da carreira, cara. Isso é uma coisa muito rara na música. Ô, Marcão, vou contar uma história pro Tico que aconteceu ontem numa conversa. Eu estava com o Marcão no carro e na Mix estava tocando o single do Detonautas. Eu falei, caramba, Marcão, de repente os Detonautas acertaram tudo, rapaz, uma atrás da outra. Uma atrás da outra. Que loucura! Aí o Marcão falou, impressionante, porque realmente é isso. Depois de tantos anos de estrada, é difícil você ver uma banda construir uma obra tão legal que alguns poderiam dizer, mas é ligeiramente diferente. Não importa. E, ao mesmo tempo, tão impactante quanto o trabalho que vocês estão entregando. Então, parabéns. Sensacional. Demais mesmo. Cara, muito obrigado pelo convite para poder participar. Acho essa ideia de vocês de colocar esses artistas, pessoas do mercado disponíveis para auxiliar, né, de alguma maneira, passar suas experiências e tudo. Fico feliz de poder, de alguma maneira, trazer um pouco da minha experiência aqui nessa live para a gente falar a respeito de um tema que é muito complexo, né? Que demanda efetivamente muito debruçar para poder se entender o que está acontecendo de fato. O álbum do Detonautas, eu estou muito satisfeito. A gente está fazendo uma coisa que a gente só fez no primeiro álbum, que no primeiro álbum, como a gente só tinha o primeiro álbum, a gente botava todo o nosso show com músicas daquele álbum, óbvio. E depois a gente começou a ficar com medo de colocar músicas novas no show, porque a gente já tinha alguns hits e a gente ficava com medo de apostar, porque o Detonautas sempre foi uma banda que queria fazer shows para que a galera ficasse dançando, se divertindo, etc, etc. E a gente foi construindo isso. O nosso nicho é um nicho que ele é bastante abrangente. A gente consegue tocar em feira de todas as naturezas, né, que existem no Brasil, em espaços de exposição, etc. Conseguimos tocar em praça pública e as pessoas também vão lá e enchem e lotam. E a gente hoje consegue também vender ticket, que é uma coisa muito importante também, que está dentro desse viés da empresa, se entender para poder conseguir vender ticket, porque senão não adianta, que a gente está falando sempre, no fim das contas, de um negócio, né? Embora tenha alma e tenha todas as coisas que já foram ditas aqui. E, cara, nesse show do Detonautas atual, a gente está conseguindo colocar as músicas. A gente colocou 6 músicas do disco novo, que é algo que eu nunca imaginei na minha vida que fosse possível, porque eu sempre programei os blocos de repertório do Detonautas, que, aliás, isso é uma outra coisa que eu também tenho em termos de estratégia, que num outro momento a gente pode conversar. Eu sempre programei os blocos, né? Para poder, tipo, aqui a gente vai fazer essa... Porque você tem que ter uma programação, dá para sair tocando aleatório, tem um porquê da ordem das músicas. E a gente foi colocando Potinho de Veneno, que tinha tocado na rádio, vamos botar então Rádio Love Nacional, que é o single novo e tal. Aí eu falei, cara, vamos fazer uma experiência, vamos colocando as músicas novas de acordo com essa estratégia que a gente usa internamente. E hoje a gente toca 6 faixas do álbum novo, a gente toca Capa Preta, Rádio Love Nacional, Potinho de Veneno, Antimonotonia, Vampira e Drama de Cinema. A gente toca 6 faixas de um álbum de 11, né? Ou seja, tem mais 5 faixas ali que podem entrar em algum momento. Eu acho que o Fim da Encruzilhada é uma música também que vai pegar, tá? Já vou deixar minha aposta aqui, porque ela é uma música que tem essa coisa... de dialogar com o coração das pessoas. Então, assim, o que eu sonhei para minha vida é que um dia eu pudesse estar onde eu estou. Eu realizei o meu sonho. Eu estou aqui. Mas eu não posso parar aqui, porque eu quero andar para frente, eu quero que o Detonautas continue caminhando. E para isso você tem que arriscar. Né? E quando você tem que arriscar, você tem que chegar para o público e falar, isso aqui é o que eu amo, isso aqui é o que eu gosto, se liga aí, vê se vocês gostam também. E tem dado super certo nos shows, cara. As pessoas estão dançando, mesmo que elas não conheçam a música,
né? Tipo, porque não é ainda um super hit, mas elas dançam. E quando você olha, e eu sou vocalista, eu fico olhando para a plateia, eu sei a diferença de um show que a expressão física da pessoa é aqui, e sei quando a pessoa está assim, ó, dançando, mesmo que ela não conheça. Entende? Essa leitura também é muito importante. Então, tipo, é um momento muito, muito favorável, muito positivo para o Detonautas, e ele foi construído. Ele não foi feito aleatório, ele não foi feito. Não tem acidente nisso. Não foi A acidente. gente sabe muito Ele foi bem construído. disso. Ele foi construído. Então, eu acho que é isso que, no final das contas, foi o que nós falamos. A gente constrói. Claro que tem coisas subjetivas, a arte é subjetiva, mas todo o entorno dela não é subjetivo, é uma construção. E se você não souber fazer, fica muito difícil. Parabéns, Perfeito. Chico. Parabéns. Obrigado, obrigado pelo convite. Muito obrigado mesmo. Marcelo, muito obrigado, boa noite. Muito obrigado, Marcão, obrigado ao Tico. Todo mundo que acompanhou, muito obrigado, boa noite. A gente em breve volta daqui um mês com mais uma live aqui da Maestro Pro, falando sobre mais um tema, contando histórias, e a gente aguarda vocês. Muito obrigado, valeu pessoal, boa noite, viu? Valeu.